Esse é o nosso desejo mais maravilhoso, de encontrar Jesus. E hoje estamos aqui adorando ao Senhor, e vimos para adorar, porque Ele é o nosso supremo Deus, nosso Criador, Criador do céu e da terra. Eu te convido a cantar esta canção maravilhosa, de exaltação ao nosso Deus. Vamos cantar, Joca, por favor, o coro primeiro, para nós darmos uma passada, lembrar. Vamos lá? Meu Deus é o supremo Rei dos Reis, nós vemos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. É sempre assim o coro, tá? 2 vezes sempre, tá? Vamos lá novamente. Desde o início então agora, João. Só para relembrar. E o mar vermelho para Israel passar. Meu Deus é o supremo Rei. Guiou-nos no deserto para Canaã chegar. Meu Deus é o supremo Rei. O Deus poderoso que seu povo libertou. É o Deus que na maldade quer nos libertar. Por isso eu sei que estarei sempre seguro. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Abriu o mar vermelho para Israel passar. Meu Deus é o supremo Rei. Guiou-nos no deserto para Canaã chegar. Meu Deus é o supremo Rei. O Deus poderoso que seu povo libertou. É o Deus que da maldade quer nos libertar. Por isso eu sei que estarei sempre seguro. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos Reis. Eles vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei. Amém? Esse mesmo Deus é um Deus de promessas, de compromissos. Ele nunca falha. Eu te convido a ficar em pé e nós louvarmos ao Senhor. Tudo na vida pode mudar, circunstâncias podem nos ocasionar alguns problemas, mas Deus tem um compromisso conosco e pode ter certeza que Ele tem contigo também. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Ele está sempre atento a você, todos os teus passos. E os teus ouvidos sempre sensíveis, são sensíveis para ouvir meu clamor.
Posso até chorar, Que maravilha. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esse é nosso Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sobre cada um de nós. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém por isso, Senhor. Vamos orar. Louvado sejas pela revelação da tua palavra, do teu amor e da tua compaixão. Amém. Como é bom entender, saber, crer que a tua palavra ela é fiel, não falha e cumpre-se em nosso viver. Que sejamos envolvidos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, e que diante da magnitude das Tuas promessas, sejamos aquecidos pela segurança e a esperança que a mesma proporciona. Aumentes a nossa fé, ajude-nos a entender a Tua Palavra mais uma vez nesta noite, em Cristo. Amém.
o som. Obrigado. Gente amada por Deus, muito boa noite. Muito bem. Que bom nos encontrarmos aqui com muita vontade de estudar a palavra e de sermos edificados pelo Espírito e pela palavra. Amém? E hoje nós vamos nos preparar para estudar um dos temas mais importantes sobre a pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, hoje nós vamos fazer um estudo de um dos milagres de Jesus, e eu espero que, pela graça de Deus, as aplicações sejam feitas e você saia daqui fortalecido pelo pão da vida que é Cristo. É bom ver aqui alguns dos que foram batizados neste sábado. Foi um batismo lindo, muitas pessoas se emocionaram, e hoje me encontrei com duas dessas pessoas no elevador, parece que estavam flutuando. Que coisa linda. Deus seja louvado por isso. Peço a vocês, por favor, que me ajudem definindo na sua concepção o que significa a palavra compaixão. Vocês podem me ajudar? O que é que você entende, Joca, por compaixão? Compadecimento. E você, Lenise? Eu não vi não, mas é isso que você falou mesmo. Quem mais aqui gostaria de participar? Josi e Paulo. Oi? Um sentimento além do que se tem vontade de fazer pelo outro. E de acordo com a psicologia, Randy, não em inglês, mas em português, o que seria compaixão? Compaixão seria amor. Você acha, André, que é amor abnegado? Sofrer com a dor do outro seria empatia? Oi? Colocar-se no lugar do outro. Estamos no caminho, vamos andar por ele. Que coisa linda. Edson, e na sua compaixão, não, na sua concepção. Tremenda sensibilidade, identificação com o outro, né? Muito bom. E você, Ariadne? Na tua concepção e suas palavras, você teve compaixão de mim hoje quando eu errei a praça? No lugar de eu ir para a praça lá na frente da sua casa, eu vim para a praça aqui na frente da igreja. O que é compaixão? É um pouco de tudo isso? Muito bem. De acordo com o jornalismo, Valesca Halisca, muito bem. Um dia eu aprendo o teu nome. Halisca, você teve a alegria e a satisfação de ser batizada ontem. Na sua experiência pessoal, o que significa compaixão? É nessa direção. Você, juntando tudo, é exatamente isso e mais um pouco. Reproduza na sua mente a palavra compaixão. E você vai encontrar uma outra palavra. Qual é? Paixão. Em relação à paixão de Cristo, geralmente nos lembramos da Semana Santa. Mas eu quero hoje com vocês me concentrar não na paixão de Cristo, mas na compaixão de Cristo. E quero estudar com vocês esse tema à luz da palavra e o que a Bíblia nos diz a respeito desse tema de tão grande importância na vida de Cristo e no relacionamento de Deus comigo e com você.
Queridos, por favor, Bíblias abertas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 14 em diante. Veja o que a palavra de Deus nos diz, e é um dos milagres mais conhecidos realizados por Cristo. O apóstolo João disse que se fôssemos narrar, se fossem descrever, ou melhor, escrever, tudo o que Jesus ensinou e realizou, a quantidade de livros não daria nesse mundo, em outras palavras. Mas na realidade, nos 4 evangelhos, nós temos 35 milagres que são relatados, registrados, que representam o poder de Jesus e a ternura dele em relação ao sofrimento humano. E aqui nós encontramos, exatamente no capítulo 14, versos 14 em diante, o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande, o quê? Multidão. Compadeceu-se. A palavra compaixão, ela aparece 6 vezes nos 4 evangelhos, e das 6 vezes, 5 são aplicadas a Cristo. E Jesus então aqui compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Verso 17: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram quantos cestos? E os que comeram foram quantos? Cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, considerem a multidão. Nessa época, só citava-se os nomes dos homens, geralmente os nomes das mulheres, bem como das crianças, eram descartados. Quando eles contavam uma multidão, eles não contavam as mulheres e as crianças. Eles contavam apenas o quê? Os homens. Porque o que contava eram os homens. As mulheres e as crianças não contavam. Agora, pare e pense comigo. Naquela época não havia controle de natalidade. Então era comum que uma família tivesse quantos filhos? Um filho? 5, 10, 15 filhos. Não era natural? Então, se fôssemos computar os homens, as mulheres e as crianças, nós teríamos aqui, no mínimo, uma grande multidão de 15 a 20 mil pessoas. Queridos, quando nós realizamos acampamentos aqui na igreja, alimentar 80, 160, dá um trabalho, e que a Kika, a Elita e as outras pessoas que ajudam nos digam. Um acampamento com cerca de 100 pessoas já não é fácil. Agora imagine uma multidão de 20 mil pessoas. Não era coisa simples. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite 2 coisas.
a compaixão de Jesus em relação à multidão e os princípios bíblicos para a solução de problemas considerados sem solução. Aqui nós nos deparamos diante dos milagres de Jesus, que inclusive é citado pelos 4 evangelhos. Este é o único milagre que é citado ao mesmo tempo pelos 4 evangelhos. Nenhum outro dos milagres realizados por Cristo são citados pelos 4 evangelhos ao mesmo tempo, mas esse aqui foi. E é interessante que este milagre realizado por Cristo, ele foi repetido. Uma vez ele foi realizado entre os judeus e outra vez entre os gentios. Interessante observar que aqui no capítulo 15, por favor, capítulo 15, queridos, versículo 32 em diante. No capítulo 15, verso 32, diz: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. E quantos cestos sobraram nestes, queridos? Versículos 38 e 39. Ora, os que comeram eram quase 4.000, além das mulheres e das crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então nós aqui observamos que este milagre de Jesus, ele foi realizado quantas vezes? 2 vezes. Uma para os judeus e outra para os gentios. Numa ocasião sobraram 12 cestos, na outra ocasião sobraram 7 cestos. Queridos, entre os milagres que são falsificados na indústria da fé e na operação do erro, nós nunca vamos nos deparar com o milagre da multiplicação dos pães. Aqui está uma coisa que o inimigo não tem poder para falsificar: a multiplicação dos pães e dos peixinhos. Alimentar uma multidão, sabe, de uma forma tão satisfatória como esta, que ocorreu por ocasião desses 2 milagres. Jesus repetiu, mas Lúcifer não é capaz de reproduzir este milagre de Jesus. Nós sabemos que no mundo atual no qual nos encontramos, lamentavelmente, diante da operação do erro, o inimigo tem brincado com a igreja e tem iludido multidões com falsos milagres, dentro de uma proposta sensacionalista, completamente emocional. Não obstante, o milagre da multiplicação dos pães, ele não tem reproduzido. E Jesus o repetiu, porque somente Deus pode, de fato, saciar a fome e a sede existencial e espiritual. Somente Deus. É interessante observar, de acordo com alguns dados oferecidos pela ONU, mais de 2 milhões de pessoas morrem de fome a cada dia. A fome tem matado mais pessoas no mundo do que a malária, a AIDS e a tuberculose juntas, segundo o relator especial da ONU. Queridos, somente no ano de 2003, 841 milhões de pessoas morreram de fome. Então esse tema é de fato um tema extremamente atual. Você pode parar e pensar no fato de que a cada dia cerca de 2 milhões de pessoas morrem no mundo de fome, quando na realidade todos nós que aqui nos encontramos temos muito mais do que necessitamos para viver, sim ou não? Dá uma olhadinha no teu guarda-roupa. Dá uma olhadinha, sabe, mulheres, nos seus papatinhos. E quando vai haver uma festa, vai haver um casamento, e lembre-se, no dia 13, nós teremos o aniversário da igreja do Iguatemi. Vamos comemorar depois da data de setembro, mas iremos comemorar.
E por favor, não precisam comprar um sapato novo, não precisam. Mas pegue exatamente esse dinheiro e ajude os pobres, ajude os necessitados, pela graça de Deus. Mas todos nós aqui, talvez com raríssimas exceções, e penso que não há exceções, temos muito mais do que precisamos. Não obstante, 2 milhões de pessoas morrem de fome a cada dia. E se não houvesse a intervenção divina naquela ocasião, talvez muitas daquelas pessoas teriam comido grama de tanta fome diante da relva na qual eles se encontravam. Mas houve a intervenção divina, a sensibilidade. Note, Jesus não sentiu compaixão por uma pessoa, ele sentiu compaixão por uma multidão de milhares de pessoas. Se você sentir compaixão por uma pessoa, tudo bem, principalmente se você a conhece e a ama. Mas de repente você sentir compaixão por uma multidão de pessoas é coisa de fato de Deus. Essa compaixão evidencia atributos da divindade divina na pessoa de Jesus Cristo. Quando Moisés queria saber quem era Deus, de acordo com o livro de Êxodo capítulo 34, por favor, Êxodo capítulo 34, aqui nos escreve como é Deus, e a compaixão faz parte da expressão da pessoa de Deus. No capítulo 34, versículo 6, o texto bíblico nos diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia, em compaixão e fidelidade. E é exatamente pelo fato de Deus ser quem Ele é, que nós somos tocados pelo Seu Espírito, e a compaixão de Deus nos leva à misericórdia, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 4. Queridos, nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. E quando nós desenvolvemos o senso de adoração, reconhecemos que Deus é tudo aquilo que nós não somos, mas que lá no íntimo, o Espírito Santo desperta, de forma surpreendente, em mim e em você, o desejo de ser. Quando isto acontece pela contemplação da pessoa de Deus, nós somos levados a ter uma vida semelhante à divindade a quem adoramos. Nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. E quando nós adoramos a Cristo como Deus, como Senhor e Salvador de nossa vida, espera-se que, no mínimo, através da atuação do Espírito Santo, nós também sintamos compaixão uns pelos outros. A definição de compaixão, no latim, refere-se à profunda compreensão e sensibilidade com a dor psicológica e emocional do outro. Você sabe que é extrema compreensão e profunda sensibilidade com a dor do outro. Na realidade, a palavra compaixão na Bíblia, no grego, ela significa condoer-se por dentro. Queridos, uma coisa que acontece fora de você, e por meio do seu olhar e de sua avaliação mental, isso toca o teu ser de forma tão sublime que você é levado a compreender a dor do outro e a ter profunda sensibilidade com o sofrimento psicológico e emocional do outro. E quando isso acontece dentro de você, gera-se atos de amor. Sim ou não? Gera-se atos de amor. Temos sentido compaixão
pelas pessoas que estão ao nosso redor e que sofrem. E a compaixão nos leva à ação. Nunca a compaixão fica apenas dentro de você. Fica apenas de forma passiva no seu sentimento. A compaixão sempre te leva a praticar grandes atos de amor, ou pequenos atos com muito amor. É de fato algo que a evolução não poderia criar. Compaixão. Somente Deus pode produzir isso em nosso coração. Interessante nós percebermos que a compaixão consiste na cura dos males físicos e psicológicos. Consiste em ajudar aqueles que padecem necessidades. Quando eu entrei aqui, dei uma olhadinha ao lado e vi aqui uma caixa imensa, mutirão de Natal. Cadê o pessoal do Bonita por Dentro e Bonita por Fora, da área de assistência social? Isso é um símbolo de compaixão. Essa caixa aqui está preocupada com pessoas que nós nem conhecemos, mas sabemos da sua necessidade. Algum tempo atrás, o pastor foi visitar uma senhora que estava com Alzheimer, numa situação extremamente crítica. Quem assistiu aqui ao filme Deus Não Está Morto? Vocês se lembram do menosprezo do filho pela mãe que estava com Alzheimer? E as suas palavras, quando ela pronunciou no momento de lucidez, a situação dele, espiritualmente falando, a situação dele diante das investidas de Satanás, de que o inimigo faz com que você se sinta bem, para que você não sinta necessidade de Deus. E você pensa que está no controle de tudo, quando menos espera ele fecha a porta e aí já não tem mais o quê? Jeito. E ele foi visitar a sua mãe. Queridos, naquela manhã, o pastor chegou às 6h15 da manhã no hospital para visitar aquela senhora. E o esposo já estava presente e já havia dado banho nela, já havia cuidado. Ela estava muito bem vestida, como se fosse para uma festa, esperando o pastor, muito bem produzida em relação de sua aparência. Ele fez tudo isso por ela. Quando o pastor chegou, o quarto estava muito bom. Que maridão, não é verdade? Quantos dos homens aqui lavam os pratos? Por favor, não precisa levantar as mãos, né? Amostrados. O fato, queridos, é que aquele senhor de idade cuidava dela com muito carinho. E aí o pastor perguntou, mas olha, por que você faz tudo isso? Ela não sabe que você faz isso por ela. Mas ele disse, eu sei. Queridos, quando nós sentimos compaixão, não é necessário que o outro saiba. É necessário que você apenas sinta e faça alguma coisa por ele. Ainda que ele não saiba, você sabe. Não é diferente em relação a mim e a você. Ainda que nós não saibamos, Jesus sabe o quanto precisamos dele. E como seria a nossa vida sem ele. E por ele saber, ele sente compaixão. Ele compreende os nossos dramas pessoais, as nossas lutas espirituais, as nossas tendências carnais, a nossa rejeição e rebelião, os vícios que lamentavelmente nós temos, as tendências pecaminosas que de repente nós temos. Ele compreende e tem profunda sensibilidade, por isso ele sente compaixão. É interessante o que nos diz o Salmo 103. Por favor, abra o compêndio de Deus no Salmo 103. Salmo 103. E veja o que a palavra de Deus aqui nos diz.
Salmo 103, queridos. O versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa quase todas ou todas as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Isto aqui nos evidencia compaixão. A compaixão nos leva a perdoar e a curar o outro, através dos nossos atos de amor. No versículo 10 diz assim: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Veja, não nos trata segundo os nossos pecados ou conforme nós merecemos, mas pela sua compaixão Ele nos trata como nós precisamos. Deus é fantástico. Jesus é extraordinário, porque é exatamente assim que Ele age comigo e com você. Por isso a compaixão consiste na cura dos males físicos e psicológicos. Consiste em ajudar aqueles que padecem necessidades. Consiste em carregar e compartilhar os fardos dos outros. Por mais cristãos que nós sejamos, temos a disponibilidade interior de carregar e compartilhar o fardo daquele que está ao nosso lado. Estou falando nesta noite para pessoas que carregam consigo alguns pesos, alguns fardos, e já estão a ponto de não aguentar mais. Qual é o fardo em sua vida que você está a ponto de não aguentar mais? Seria o fardo de um casamento que não está dando certo? O fardo de uma pessoa doente em sua casa, que exige de você muita atenção e horas de dedicação? O fardo de alguém que só te dá trabalho e não trabalha, e você tem que manter essa pessoa e muitas vezes gastar o que você não tem? Estamos nós dispostos, queridos, a carregar os fardos e compartilhar os fardos de nossos filhos, o fardo de nossos familiares, o fardo de pessoas aqui dentro desta comunidade, pessoas que precisam de compreensão, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de compaixão, de serem tratadas não como merecem, mas de serem tratadas como precisam. Isso é coisa de Deus. A compaixão, queridos, consiste em cumprir o mandamento de Jesus: amai-vos. Eu vou repetir. A compaixão consiste em cumprir o mandamento de Jesus. E qual é o mandamento? Amai-vos. Por isso, Norman Champlin, ele disse: a compaixão é o amor em ação. Compaixão, não se esqueçam disso, é o amor em ação. Por isso, em 1 João capítulo 4, João nos faz um apelo: queridos, não amemos apenas de palavra e de língua, mas de fato e de quê? E de verdade. Esse texto é lindo, vale a pena nós abrirmos a Bíblia, por favor. Abra o compêndio de Deus em 1 João. Sublinhe esse texto em sua Bíblia. Veja que texto extraordinário. 1 João capítulo 4, versículo 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de quê? Mas de fato e de que mais? E de verdade. Reproduz a palavra fato, tire a letra F. Fica o quê? Ato. Todo fato é no mínimo resultante de um ato. E que seja um ato de amor. Que tenhamos aqui vários fatos pelos quais possamos relatar sobre o poder da palavra na vida de pessoas que se entregaram a Jesus, na vida de pessoas que amam a Jesus, na vida de pessoas que procuram amar
o próximo como Jesus amou. Pessoas que se entregaram a Cristo precisam desfrutar dessa experiência de compaixão. Queridos, a Bíblia nos mostra que Jesus manifestou compaixão pelos cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versos 28 e 30. Jesus sentiu e manifestou compaixão pelos enfermos. Vocês podem confirmar isso em Mateus 8, versículos 14 e 15. Nosso irmão Johannes encontra-se enfermo no hospital, depois de uma cirurgia. Eu sei que muitos de vocês têm orado por ele. Inclusive, quando eu estive na casa do Josias e da Lilian, nós oramos por ele no horário da cirurgia. Depois fizemos o pedido de oração em favor dele pelo Facebook. E amanhã esperamos, pela graça de Deus, poder visitar esse servo de Deus no hospital. Tudo ok? Ariadne Zico, para a visita de amanhã. Queridos, por favor, orem e intercedam pelo irmão Johannes. Sintam compaixão por ele. Talvez você não o conheça, mas é uma pessoa muito querida, muito amada. E não é por causa disso, é porque ele precisa das nossas orações. Está sofrendo. Sinta compaixão pelos enfermos como Cristo. Queridos, é extraordinário esse texto, eu não posso deixar de ver com vocês, para que tenhamos uma compreensão. Jesus manifestou compaixão pelos pecadores que perecem. Por favor, livro de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Esse texto nos mostra como a compaixão nos leva à evangelização. Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante, diz aqui o texto bíblico, queridos. A compaixão nos leva à evangelização. Se nós não estamos evangelizando, talvez seja porque não estamos sentindo compaixão pelos pecadores que perecem. O texto aqui nos diz, em Mateus capítulo 9, verso 35, que percorria Jesus todas as cidades do Rio Grande do Sul, não é isso? Ensinando em todas as igrejas, presbiteriana, Deus é amor, todas as igrejas estavam ensinando a verdade. E hoje a igreja adventista está também fazendo isso através da Novo Tempo, ensinando a verdade a todos. E o texto aqui nos diz, queridos, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades psicológicas, emocionais, existenciais. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse-lhes: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O texto aqui nos mostra a íntima relação existente entre compaixão e evangelização, entre compreensão e sensibilidade no tocante à situação espiritual de pessoas que morrem a cada dia sem esperança de vida eterna. Alguns estudos apresentam que 96 a 97% das pessoas que morrem diariamente morrem sem Jesus, sem esperança de vida eterna. E talvez algumas delas tenham perecido assim, porque algumas pessoas não se predispuseram a ir ao encontro dessas pessoas e compartilhar a palavra da vida em Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos perder o nosso senso de missão. Precisamos estar com Jesus. E nós vimos ontem que o que mais importa na vida é estar com Jesus. Mas além de estar com Jesus, nós também precisamos comunicar Jesus, compartilhar Jesus de forma muda, através do nosso testemunho, da nossa vida.
e de forma falada, por meio das nossas palavras. Então, por favor, não cruze os braços diante de um mundo que perece, quando Cristo morreu de braços abertos. Que nós sejamos tocados pelo seu Espírito e pela sua palavra, e que sejamos motivados a nos entregar e nos dedicar às coisas de Deus, e termos o prazer espiritual de sentir compaixão pelas pessoas, de compreender as pessoas, de ser sensível com os seus erros, com os seus problemas, com as suas necessidades. Queridos, que pela ação do Espírito Santo, mediante a revelação da palavra, que nós entendamos que os peixes simbolizam o cristianismo, mas o pão simboliza o próprio Cristo, o Filho de Deus, que sacia nossa fome espiritual, e que somente Ele pode de fato saciar a nossa fome espiritual. Somente Ele pode vir ao nosso encontro, e no lugar de nos deixar ir embora sem um fortalecimento espiritual, neste momento, Ele saciar a tua fome espiritual, te dar forças espirituais para enfrentar os problemas desta semana, para enfrentar os problemas da vida. O pão nos alimenta e nos dá força. Jesus é o pão do céu que desceu a este planeta para saciar a nossa fome e nos dar forças para a vitória. Para que isso aconteça, vocês precisam entregar-se a Cristo. E nós vamos ouvir agora uma música que fala exatamente da importância dessa entrega. E no Evangelho de João, é lindo lermos o Evangelho de João e vermos o próprio Cristo declarando que Ele é o pão da vida e apelando para que creamos nisso e nos entreguemos a Ele. Queridos, quando Adão e Eva saciaram a sua fome com o pecado, com palavras que não vinham de Deus, eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. 4.000 anos depois, Deus plantou no Gólgota a árvore da vida, que é a cruz de Cristo. E ali Deus colocou o seu Filho como o pão da vida, o fruto da eternidade. E dessa árvore eu e você podemos nos aproximar, numa expressão de entrega, derramando a nossa vida ao pé da cruz. Se você deseja isso, eu faço um apelo para que você venha. Para que você venha até aqui dizendo: Senhor, eu creio que somente Tu podes de fato saciar a minha fome e me dar forças espirituais para eu suportar as aflições, superar os problemas e solucioná-los pela Tua graça e pelo Teu poder. Se você crê nisso, eu quero te chamar para vir aqui até a frente e louvar ao Senhor com essa linda música que nós vamos cantar agora. Louvemos. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar
os meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Bendito excelso Deus, enaltecido seja, Senhor, o teu nome sempre na vida de cada um de nós. Ao meditar em tua palavra, no que o teu Espírito Santo nos falou nesta noite, Pai, nós chegamos à conclusão de que a compaixão é o amor em ação, e de que a compaixão de Cristo por aquela grande multidão que estava faminta foi maior do que o milagre que ele realizou. Nós ficamos encantados com as manifestações do teu poder em favor do ser humano. Mas te confesso, Pai, que o que tu sentes por nós, o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua sensibilidade, o teu carregar e compartilhar os nossos fardos, se identificando com as nossas lutas, com as nossas dores, com os nossos problemas, e sempre com a mão estendida para nos levantar. No lugar de fazer qualquer outra coisa, tu desejas tão somente nos amar e salvar. Saímos daqui nesta noite, Senhor, profundamente convictos de que tu não nos tratas como merecemos, mas pela tua compaixão, o Senhor age, fala ao nosso coração, nos trazendo esperança de que a derrota poderá ser transformada em vitória, de que um lanche pode se transformar em um banquete com sobras, de que as tuas bênçãos podem ser abundantes. Hoje saímos daqui, Senhor, sabendo que pelo pouco que temos, em alguns sentidos temos muitas coisas, em outros temos poucas coisas. E às vezes, Pai, nos deparamos diante de situações em que não temos quase nada, mas o Senhor nos mostra que pode fazer tudo diante do nosso nada. O Senhor pode transformar pequenas coisas em grandes coisas. O que nós precisamos é crer em tua palavra, em tua pessoa, e seguir os teus mandamentos, obedecer a tua palavra e fazer exatamente aquilo que o Senhor nos orienta, nos aconselha e nos ordena. E sabemos que entre os teus mandamentos encontra-se aquele que diz: amai-vos. Então, Senhor, que o amor de teu Filho Jesus Cristo pulse em nosso coração, que ele ilumine a nossa alma, e que assim sejamos, pela tua graça, a luz do mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Tribal, o cara tá tomando sério ali, né?